Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Bem-vindos à Fraternidade Espírita Chico Xavier e mais uma noite de explanação de evangelhos. Hoje a nossa Ju, trabalhadora da Fraternidade Espírita Chico Xavier e coordenadora do Departamento da Infância e Juventude e da Família, é quem abraçou, né, o tema dessa noite do Evangelho e dividir com cada um de nós as suas reflexões. Vamos dar início à leitura, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos e começarmos a preparação do ambiente, eu vou dar só aqui compartilhar, né, as atividades da fraternidade. Na segunda-feira, nós temos o estudo do ESD, né, com a facilitadora Wilma Cristina. Na terça, nós temos psicofonia na obra de André Luiz, com os facilitadores Anderson Manuel e Miri Moraes. Na terça, nós temos uma atividade interna, mas é a reunião semanal do atendimento espiritual e onde eles fazem o estudo do manual de orientação ao atendimento espiritual. Na quarta-feira, nós temos o projeto Manuel Filomeno de Miranda, com o Eduardo, Letícia e a Meire. Também a reunião semanal das equipes de estudo. Na quinta-feira esse nosso momento de evangelho, de explanação do evangelho, e na sexta-feira, as nossas reuniões mensais da equipe da mediunidade. E logo, nós traremos... não, ele faltou! Na terça-feira, olha só, tá vendo? Só Faltou na teve dois, mas já iniciou, viu? Não, perdoe, na terça-feira faltou, e os dois estão um ao lado do outro aqui, com os facilitadores Ariadne e Fernando Caldas, o Não, estudo deixa ele das... lá, quando ele quiser ele leia. Na terça... Sulinha, como é que esqueceu? Na terça-feira. Pois é, menina. E ele aqui do meu lado. Fica aqui... Eita, Alex esqueceu o estudo. Sim. Aí eu lembrei onde que faltou o estudo de terça. Então, fica aqui o convite, né, para participar dos nossos estudos, e vamos dar agora continuidade dos nossos estudos, das nossas atividades, e vamos dar aqui fazer a leitura de preparação, que a Dicila vai fazer a leitura, e logo depois a Ari vai fazer a prece. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel e Franciscano Xavier. É a 130. Onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objetivo de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito em desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo
suave de Jesus Cristo. Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Muita paz para todos. Que assim seja. Jesus amado, nesses instantes em que aqui nos reunimos em teu nome, rogamos que de ti possam advir as messes de amor, de harmonia, de paz, de serenidade, tudo aquilo quanto o teu evangelho emana, tudo aquilo que nós buscamos quando o nosso propósito se volta e se verte ao teu evangelho de amor. Sê conosco, Senhor, nessa laboriosa luta cotidiana, nessa busca constante de reforma, de transformação, de asserenamento, para que nesses instantes em que o teu evangelho se faz presente no nosso pensar, possamos reconfortar o nosso coração, recarregar as nossas baterias psíquicas e emocionais, para consubstanciarmos esse combustível salutar por meio da expressiva força da tua mensagem. Sê conosco, inspira a nossa querida irmã Ju nessa noite, para que possamos nessa atmosfera extrairmos os valiosos ensinamentos da tua mensagem. Sê conosco, Mestre Jesus, a tua paz. Seja a paz que nos envolva nesses instantes. Então, meus irmãos, agora vamos passar a palavra para a nossa Ju, que hoje vai desenvolver as reflexões sobre o capítulo 6, Cristo Consolador, itens 1 e 2, o jugo leve. Ju, que Jesus lhe inspire nessa noite e uma boa explanação para todos nós. Irmãos, como a Letícia já adiantou, hoje o nosso evangelho é sobre o jugo suave, é o jugo de Jesus. E eu vou começar lendo essa passagem, né, que está lá em São Mateus, e Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e leve o meu fardo. Está lá no capítulo 11 de São Mateus, dos versículos 28 a 30. Então, eu dividi essa passagem em vários trechos, destacando primeiro o convite, e depois a consequência desse convite. Então, primeiro Jesus diz assim: vinde a mim os que estão aflitos e sobrecarregados. Então, esse convite, a gente pode questionar, né? Quem Jesus convida? Então, ele deixa claro que são aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Mas será que só são esses? Não, né? Esse convite é para todos, mas aqueles que estão com os corações aflitos, aqueles que estão sobrecarregados, eles estão mais abertos para receber esse convite, né? Porque o coração, quando está ansioso, né, ele recebe melhor, vamos dizer assim, né? É melhor, Jesus é mais compreendido, é mais aceito. E aí a gente pode lembrar também daquela passagem do Evangelho em que Jesus disse, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Está lá no capítulo 24, que não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, Jesus, ele veio para os doentes, né? Ele veio para os necessitados, que somos todos nós, na verdade, né? Então, Jesus fazia esse chamamento
para os cansados, para os oprimidos. Então, que estava sob o peso dos desenganos terrestres. Então, quem não está, né, com esse peso dos desenganos, porque senão a gente nem estaria aqui, né? Nós já seríamos espíritos perfeitos. Então, Jesus, ele não amaldiçoou, vamos dizer assim, aqueles que estavam tristes, mas ele os convidou, né? Ele convidou a todos para essa consolação. E aí, considerando esse convite de Jesus, né? Aí, logo após, ele diz assim, que eu vos aliviarei. Então, à medida que ele faz o convite, ele traz logo a consequência desse convite. Então, ele diz assim, eu vos aliviarei. Ele não diz que eu vou lhe dar a cura. Então, vou aliviar. E como é que Jesus vai aliviar? Jesus vai aliviar do nada, vamos dizer assim? Não, ele vai aliviar porque depende das nossas ações. Então, os nossos males, eles são consequências dos nossos próprios atos. Então, a cura depende só, exclusivamente, de nós mesmos, né? Então, Jesus, ele promete esse auxílio. Mas esse auxílio vem de onde? O auxílio de Jesus vem através da prática do Evangelho, né? Jesus, ele nos fornece o meio com o Evangelho, que é esse ensinamento. Mas precisa da gente, nossas próprias ações, precisamos agir para atingir esse objetivo. E aí a gente pode lembrar até da pergunta, né, que Jesus fez a Paulo, quando ele diz assim, a que viestes? Então, essa pergunta a gente pode fazer o tempo todo. É uma forma de reflexão, né? A que viemos? Será que realmente estamos cumprindo o que nos propomos? Será que estamos desviando desse caminho? Então, é uma forma da gente fazer essa reflexão quase que diária, né? Será que estamos realmente seguindo esse caminho para que a gente possa aliviar os nossos males, como está nessa proposta de Jesus? E aí Jesus faz o segundo convite nessa passagem. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Então, se a gente pensar o que é o jugo, hoje não se usa mais, mas o jugo, também conhecido como parelha ou janga, ele serve para atrelar dois bois. Tem uma madeira que fica assim em cima do boi, e ele serve para atrelar e dar um direcionamento, servindo como carroça, vamos dizer assim. Então, esse jugo ele era fundamental para os sistemas agrícolas arcaicos, permitindo um aproveitamento da força física dos animais para realizar esse trabalho no campo. Então, o jugo é aquilo que atrela, é aquilo que também serve para conduzir. Então, o que seria esse jugo que Jesus nos oferece, que Jesus nos convida a tomar? Esse jugo é justamente a vivência do Evangelho. É a nossa orientação, um direcionamento. E aí Jesus faz, tomai sobre vós o meu jugo, mas depois ele dá uma consequência, caso a gente aceite esse convite. Ele diz assim, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Então, Jesus deixa claro, né? Já sabemos que ele é nosso modelo e guia. E aí ele dizia, aprendei comigo. Imagine que sou brando e humilde de coração. E ele nos convida novamente a vivenciar o Evangelho na sua própria essência. Mas para aprender com Jesus, a gente precisa de um básico, vamos dizer assim, que é a nossa reforma íntima, né? A gente precisa nos estudar, nos conhecer. A gente precisa, vamos dizer assim, reconhecer o que ainda temos de vaidade, de orgulho, o que ainda temos que nos coloca para baixo, vamos dizer assim, que não nos permite evoluir.
E aí, quando ele disse que ia aprender comigo, é justamente propondo a gente essa busca do nosso autoconhecimento, né? Para que a gente possa modificar essas atitudes, esses pensamentos. Mas aí, Jesus não vai virar a nossa chave, vamos dizer assim. Ele não tem um poder como a gente colocou lá no início, como eu coloquei lá no início, né? Ele vai aliviar, mas depende de nós. E essa busca do autoconhecimento também depende de nós, exclusivamente de nós, né? Porque cabe a nós fazer bom uso desse livre-arbítrio. Cabe a nós direcionar as nossas ações para o bem. E aí, a partir daí, vamos edificando a nossa própria libertação, né? Buscando a nossa própria evolução. E aí, a gente vai chegar na outra passagem que ele diz assim: é a outra consequência do convite, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Aí uma consequência é aprender comigo que sou brando e humilde de coração. E a segunda consequência é achareis repouso para vossas almas. Então, esse repouso depende também da nossa própria evolução. E aí, a gente não pode entender esse repouso como um descanso, como uma ociosidade, como uma improdutividade. Não, Jesus jamais ia falar isso, ia dizer que a gente vai descansar. Não, esse repouso é um alívio, é um consolo prometido por Jesus, né? Que vem a partir da nossa própria melhoria, através da nossa reforma íntima, através dessa ajuda ao próximo, porque ao nos conhecer, nos ajudamos. E ao nos ajudarmos, a gente tem consciência, a gente tem uma preparação, vamos dizer assim, para ajudar aquele que está ao nosso lado e assim por diante. Então, com esse consolo de Jesus, ele nos promete que os nossos sofrimentos, as nossas misérias, as nossas decepções, as nossas dores físicas, as nossas dores da alma, vamos dizer assim, aquelas dores que vêm através da perda dos nossos entes queridos, tudo isso encontra uma consolação. E essa consolação, ela está na nossa fé no futuro, na nossa confiança na justiça de Deus. Mas se a gente não atender esses convites, se a gente fizer tudo ao contrário daquilo que nos foi proposto, daquilo que nós próprios, vamos dizer, combinamos. E aí Jesus ainda oferece a nossa consolação, que é a nossa reencarnação, né? Imagine se a gente não tivesse esse recurso, se a gente não tivesse essa nova chance. Então, a reencarnação também vem como um consolo de Jesus, para que possamos continuar a nossa evolução espiritual, porque imagine se nada esperássemos após essa vida. Seria a gente já sabe que é uma única chance, mas única chance, vamos dizer assim, de várias. E nessa chance, às vezes não dá tempo de fazer tudo aquilo que nos foi proposto, né? E aí, por isso que a gente não deixa de acreditar nessa fé no futuro, porque os aflitos, a partir daí, têm um peso um pouco menor, né? Quando a gente acredita nessa fé no futuro, a gente aumenta a nossa esperança. E aí a gente vai, aos poucos, ajudando os outros, de tanta fé que a gente tem nesse futuro, pelo exemplo, a gente vai conquistando, vamos por assim dizer, aqueles que estão ao nosso redor, a diminuírem esses aflitos, né, esse peso, a acreditarem realmente nesse convite de Jesus. E aí, por fim, Jesus diz assim: pois é suave o meu jugo
e leve o meu fardo. Então, Jesus ainda, vamos dizer, confirma tudo aquilo que ele falou, que ele poderia nem mais dizer nada, né? Porque os convites que ele já fez e a consequência para esses convites já deixaria a gente mais do que aceitar esse convite, né? Mais, vamos dizer, convencidos de que esse convite não tem outra saída, né? A gente não teria como recusar. Mas ele fecha esse convite dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E esse jugo de Jesus, ele é suave porque ele impõe só como dever o amor e a caridade. Imagine, você só tem como dever você amar. Então, esse jugo que direciona, como falei, né? Esse jugo que nos orienta é o jugo do amor. Por isso que ele é suave. Por isso que... E aí ele diz assim, leve é o meu fardo. Então, o fardo de Jesus é leve porque, aos poucos, ele vai liberando, vai, vamos dizer assim, libertando a nossa própria consciência. Ele vai nos permitindo essa conquista dos valores eternos. Que esses valores não têm muito mais valor, vamos dizer assim, que os valores materiais. Ou seja, os valores materiais quase que não têm valor de, de tão importante que são esses valores eternos, esses que dignificam, né? Nos dignificam, que nos levam a, vamos dizer assim, eu gosto de lembrar daquela música, né? Um dia todos nós seremos anjos, porque carregando esse fardo que é suave, né? Nos libertando dessa consciência, a gente vai, um dia, vamos nos direcionando para esse espírito perfeito, né? Eu gosto de dizer que nós somos imperfeitos, mas somos perfectíveis, ou seja, todos nós temos essa capacidade, né, de um dia sermos perfeitos. E aí, esse fardo de Jesus, né, ele nos eleva, ele nos faz que nos esforçamos para permanecer nessa vivência, mas cabe a nós, né, como eu coloquei lá no início, cabe a nós permanecer sendo direcionados, fazermos as nossas escolhas. E aí tem uma música que ela se chama Alívio, que acho que não tinha outro tema. É uma música que é bem interpretada, inclusive, por Tim e Vanessa. E aí, como eu pouco canto, sou uma cantora de chuveiro, eu vou ler os versos, compartilhar com vocês. Ela diz assim: do suor do vosso rosto angariareis o pão. Assim como a passagem de Jesus, ela coloca, essa música coloca um convite e essa consequência. Então, do suor do nosso rosto, a gente precisa trabalhar para conquistar esse pão. E aí ele diz assim: do estertor de vossos partos, ou seja, daquela sofrência que a gente tem, né, através dos partos, vamos assim dizer, são os males, né, as nossas doenças, as nossas dores, do estertor de vossos partos, é o manar da evolução. Então, a partir das nossas dificuldades, depois vamos conquistar esse manar da evolução. E aí ela diz assim: viver é crescer, e crescer é sofrido. Então, como a gente sabe disso, né? Porque crescer, ele trata aí do crescimento espiritual, né? Da nossa evolução. E isso é sofrido. Esse caminho da porta estreita, que a gente escolhe todos os dias permanecer nele, é sofrido, tem muitas pedras. Mas no fim ele diz assim: caridade, oração, alívio do coração.
E é justamente esse convite, né, do jugo leve. A partir da caridade, né, do amor, da oração, de caminharmos juntinhos com Jesus, nós temos esse alívio do coração. E aí, por fim, ela diz assim: semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansados. Meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Então, é justamente essa música, ela transformou em música a passagem do Evangelho. Então, Jesus nos convida o tempo todo, nós que estamos cansados, para segurar esse peso que é leve, né? Que é o peso, vamos dizer assim, o peso do amor, da caridade, o peso da nossa entrega. E aí, e esse jugo suave, que é esse direcionamento através do Evangelho, que é a nossa parelha, vamos dizer assim. E as nossas dores com esse jugo, elas já não mais são sentidas, porque ele nos consola. Então, é uma reflexão para a gente fazer diariamente, né? Qual é o peso que queremos carregar, né? Então, qual é o jugo que queremos que nos direcione? São reflexões para a gente fazer. E também gosto de fazer sempre essa reflexão, né? A que viemos? Temos as nossas escolhas, podemos fazer, podemos usar bem o nosso livre-arbítrio. Depende de cada um de nós, né? Essa nossa evolução, essa consolação, esse alívio das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas cabe a cada um de nós. E aí eu encerro aqui, espero que o coração de cada um tenha ficado mais quentinho com essas reflexões, e é isso. Oi, Ju, muito obrigada por dividir conosco, por compartilhar conosco as suas reflexões acerca desse capítulo que é tão lindo, né? Desconsolador. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso agradecimento a Ju, o abraço a cada um de vocês. Eu não falei quando vocês estavam entrando por causa da preparação, mas aqui fica o meu abraço para a Cícera, para Janice, a Kátia, que entrou com alguma dificuldade, espero que ela esteja escutando, Kika, Laís, Amélia, Zezé, Olindina já tinha falado, Rose, Silvia, Ivaninha. Um abraço a cada um de vocês e convidamos também para estar conosco neste mesmo horário, a semana que vem, e o tema será a continuidade do capítulo 6º, itens 3 e 4, Consolador Prometido. E quem desenvolverá esses itens será Milton Ramos. Tá? Fica aqui o convite a todos e que possamos, nesse momento, agradecer, né? Aqueles que se sentirem mais confortáveis, que possam fechar os olhos e agradecermos, dizendo assim: querido mestre, querido amigo, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais um momento de reflexões acerca do teu evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa doutrina de luz e de amor que tanto nos esclarece e nos fortalece, Senhor, em nosso caminhar. Envolve-nos e que possamos, Senhor, termos uma boa noite de sono, que nossos lares possam receber as tuas bênçãos, a tua luz, e que amanhã acordemos para mais um dia agradecidos e felizes. Que a tua paz e que a tua luz nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja, Senhor.